Uma rotina típica de trabalho há 5 anos já é diferente daquela que vai conhecer quem entrar agora no mercado. E tem havido várias discussões sobre o que é que vai mudar com a inteligência artificial. 2 setores com mudanças já visíveis são as áreas da programação e da criatividade. No futuro, entre criativos e programadores, eu acho que, ou pelo menos parece-me, que os programadores possam vir a ter menos capacidade de diferenciação do que os criativos. Não é preciso ter um curso para ser influencer, nem para ser programador, é muito mais a capacidade de adaptação a um determinado contexto, à informação e à forma como as coisas são feitas. Acho que tem mais que ver com a mentalidade, porque eu acho que os criativos vão continuar a ser muito relevantes e não vão desaparecer, e o domínio da tecnologia vai ser absolutamente essencial em tudo o que nós fazemos. E, portanto, alguém que tenha uma base tecnológica, uma mente muito fechada, eu acho que não vai sobreviver, e o mesmo acontece um criativo que acha que pode trabalhar de forma individual, sem sequer sem olhar para o que está a acontecer à volta dele, também não vai sobreviver. A tecnologia avança todos os dias e, perante este cenário, as empresas têm de agir rápido e adaptar a forma como trabalham. Implementar a inteligência artificial é hoje uma necessidade numa corrida que traz riscos para quem ficar para trás. A complexidade passa para o outro parâmetro, que é muito mais, não tanto a execução do código em si, mas o planeamento de um determinado software, de um determinado sistema, que é a parte mais humana de pensar como é que este sistema deve estar pensado, como é que a arquitetura deve ser posta em place, como é que devemos organizar a estrutura toda para que faça sentido e tenha uma lógica específica no problema que está a ser resolvido. Eu acho que, sem dúvida, o trabalho, se olharmos para os últimos 50 anos de evolução da forma como um humano e uma máquina comunicam, começámos com linguagens de programação muito complexas, evoluímos para linguagens de programação que há 5, 6, 7 anos são muito mais simples. Um exemplo é olhando para linguagens de programação como Assembly versus linguagens de programação como Python. E acho que vamos caminhar numa direção ainda maior de ter uma forma de comunicar como humanos com a máquina que é cada vez mais textual, é cada vez mais simplificada. Nos anos 90, quando apareceu o Photoshop, os designers nos Estados Unidos ficaram em pânico, porque acharam todos que mais cedo ou que tarde iam perder o emprego. Eram cerca de 100 mil, não é? Hoje em dia existem 200 mil e conseguem não só usar o Photoshop, mas usar muitas outras ferramentas. Nós não vamos conseguir parar a mudança. Quem acreditar que consegue desligar-nos da inteligência artificial, do potencial que a data, os dados têm hoje em dia naquilo que nós fazemos, é tentar parar o vento com as mãos. E isso não vai acontecer. E, portanto, quanto mais rápidos nós formos a adotar o potencial que existe em todas estas ferramentas, melhor nos vamos preparar para o futuro. A inteligência artificial, embora generativa, ainda só faz aquilo que nós lhe mandamos fazer. Portanto, eu estou a falar, eu sou advogado, eu só faço desenhos por brincadeira, socorrendo no ChatGPT, mas basta perceber que se o prompt não for o adequado, aquilo que é o resultado devolvido pela inteligência artificial não é aquele que eu quero. E para ser aquele que eu quero, aquilo vai dar algum trabalho. Claro que dá muito menos trabalho do trabalho de alguém que tinha que fazer um storyboard nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Embora o processo criativo esteja lá, o que não está lá é o trabalho, porque eu tive muito menos trabalho. E, portanto, aquilo que vai acabar por acontecer é aquilo que eu posso vir a ter como experiência é uma redução do custo da mão de obra. Portanto, pode o mercado querer pagar menos por aquele resultado do que aquele que pagaria antes da utilização de inteligência artificial. Mas isso também já era uma realidade nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, lá está, no que diz respeito aos storyboards. Mas as pessoas que desenhavam storyboards eram pessoas que tinham salários que hoje em dia são absolutamente impensáveis para aquela função, mas muitíssimo superiores. Portanto, se calhar a tendência acabará por ser essa. Eu consigo devolver mais volume, mas vou ganhar menos por cada produto que entrego, vou ganhar em volume, será mais ou menos isso. E
Numa altura em que a inteligência artificial já está a mudar as profissões e a tornar algumas funções dispensáveis, a tendência é clara. É preciso adaptar a formação e a forma como se contratam pessoas, tanto em empresas tecnológicas como nas mais criativas. À data de hoje, um programador não tem de ser tão proficiente de alguma maneira a executar código, tem de ser bom a perceber o problema e a orquestrar a solução do problema do ponto de vista da arquitetura. Acho que nos próximos 10, 15 anos vai começar a ter um tom muito mais criativo. Já algumas empresas na área da tecnologia contratam aquilo que se chama um prompt engineer e vão buscar contextos linguísticos, a contextos de cursos de línguas, cursos mais criativos e mais comunicativos, porque a forma como tu comunicas com um modelo de AI, portanto uma LLM, que é o nome dos modelos de AI, de Generative AI, é muito humana. Nós hoje em dia temos claramente menos perfis criativos e temos mais perfis ligados à tecnologia. Se nós compararmos com aquilo que acontecia há 20 anos atrás, é óbvio que o digital, quando apareceu, mudou e obrigou-nos a ter novos perfis, e agora a entrada da data e da tecnologia a transformar por completo a forma como nós trabalhamos, nos leva também a ter aqui pessoas com perfis absolutamente diferentes, não só do ponto de vista da programação, do domínio das ferramentas de e-commerce, da nossa capacidade muitas das vezes de ter diferentes técnicas na área digital, seja, enfim, saber muito sobre redes sociais, dominar o marketing de influência, ser ao mesmo tempo um bom gestor de cliente, porque os clientes hoje em dia também se deparam com enfim, muitas das vezes com a insegurança de não saber tudo sobre tudo e de necessitar de ter aqui perfis diferentes. Nos próximos anos, todas as organizações vão ter de fazer uma escolha. Qual é o papel do humano e qual é o papel da máquina? É uma decisão que vai impactar a forma como nos relacionamos uns com os outros e com o nosso trabalho. Não vai haver de maneira nenhuma a substituição de um humano, vai ser só a forma como um humano trabalha com uma máquina, com um agente que está a desenvolver um determinado processo, que vai mudar. Portanto, num exemplo específico, como fazer um enriquecimento de um produto dentro de um website, o processo de categorização pode ser de alguma maneira automático, mas existem sempre algumas ambiguidades. Por exemplo, umas toalhitas para uma criança podem ser facilmente confundidas com toalhitas para um idoso, toalhitas se calhar para um contexto mais de higiene, e os modelos têm muito mais dificuldade em perceber estas nuances que tipicamente o humano tem um maior entendimento. A verdade é que não há máquina que não dependa de alguma curadoria, de alguma avaliação daquilo que é a nossa interpretação e portanto, dizendo que os criativos hoje em dia continuam a fazer aquilo que faziam, a ter uma análise crítica sobre as marcas com que trabalham, a compreender aquilo onde está a concorrência, a conseguir ter alguma visão sobre o negócio dos nossos clientes, porque as ideias, se não alinharem com as estratégias dos clientes, são absolutamente, enfim, irrelevantes e insignificantes. Tudo isto bem feito e outra vez garantindo que existe o framework legal apropriado, que existe supervisão e inspeção necessária para garantir pelo cumprimento ético, moral, de acordo com a lei, eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens. Quer dizer, há estudos variedíssimos da PwC e de outras Big Four que já indicam que a inteligência artificial traz vantagens na produtividade já na ordem dos 2 dígitos. Isto é brutal. Podem acompanhar mais histórias do mundo do trabalho, das empresas e da inovação subscrevendo o nosso canal de YouTube e a nossa newsletter em thenextbigidea.pt. E nos próximos dias 2 e 3 de julho, o The Next Big Idea vai estar a acompanhar o Coimbra Invest Summit no Convento de São Francisco. É uma oportunidade para conhecer novas perspectivas sobre temas como o capital de risco, a inovação, o empreendedorismo e a transferência de tecnologia em Portugal. Vem connosco conhecer as principais razões que estão a levar Coimbra a atrair cada vez mais empresas. Até lá!